Mudou o link, tá? Tive problemas na hora de fazer a transmissão. O link caiu, não deu certo e acabei tendo dificuldades na hora de fazer, tá? Foi assim, a primeira live que eu estou fazendo no YouTube, então eu percebi que o processo de fazer live no YouTube é mais burocrático do que fazer no Instagram. As configurações são mais complicadas, né? E a parte difícil, né, que comprometeu tudo isso é que no dia em que a live, seria a primeira live, né, uma live de estreia, né, dos ao vivos no canal do YouTube, e com o tema que estou trazendo mesmo para apunhalar a todos nós, com o texto também que vai apunhalar todos nós, acontece isso, tá? Esse imprevisto, mas desculpem essa avaria, tá? É a tecnologia com a qual nós estamos tentando nos adaptar. Eu peço para quem já estiver online e sabia que estava o outro link não deu certo, o outro link caiu, compartilhe esse link com as pessoas que estavam acompanhando o link anterior, tá? Porque eu penso que essa live hoje merece ser vista. Essa live hoje é especial. A primeira leitura ao vivo de contos que a Didocéia faria, iniciando hoje, nesse mês de junho, a semana de lua cheia, eu tinha proposto fazer uma leitura de A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Mas eu preciso comunicar a vocês de uma repentina e importantíssima mudança. Hoje, mais cedo, ao fazer as mudanças, ao fazer a divulgação, ao entrar nas redes sociais para fazer a divulgação da live de hoje, né, que foi preciso, foi necessário. Enquanto eu justifico, pessoal, vai compartilhando o link, por favor, tá? Por favor, compartilhe o link com as outras pessoas, porque não tem como eu compartilhar mais, tá? Eu estou aqui falando com vocês agora. Mas mais cedo, desde o final de semana, estou divulgando, né? Estou compartilhando, estou passando para as pessoas, postando nas redes sociais, postando no meu próprio WhatsApp pessoal, o flyer e a divulgação da informação dessa live de hoje, né? Que eu faria hoje, lendo esse conto na íntegra, né? A intenção mesmo é levar a literatura através desse canal, que é o meio tecnológico, que muitas vezes nos desconcentra, nos distrai da leitura literária mesmo, de fato. Mas a partir desse canal, a ideia era conectá-los à literatura. E não seria por acaso ler um dos meus mais queridos autores, que é o Edgar Allan Poe, não é segredo para ninguém, para quem acompanha o canal, para quem acompanha o meu Instagram, sabe que o Edgar Allan Poe é uma figura muito importante na minha formação intelectual, na minha fruição artística. Eu tenho todas as obras do Edgar Allan Poe, mas hoje mais cedo, passando pelas redes sociais, eu comecei a ver, enquanto rolava o feed, comecei a ver um monte de postagens em telas pretas e a hashtag Blackout Tuesday. E em respeito e em colaboração a essa manifestação e a esse movimento de hoje, eu informo a vocês que eu vou adiar a leitura do conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Vai ficar para a próxima terça-feira, dia 9 de junho, nesse mesmo horário, às 19 horas. Até lá eu já não estarei apanhando tanto para fazer live aqui no YouTube, vou estudar um pouco mais para conseguir fazer sem avaria, sem cair link e sem improvisações, porque hoje a gente teve que aprender meio que na tora agora. E para hoje, em respeito ao movimento, em respeito e em colaboração ao movimento, Blackout Tuesday, que é um movimento em que os artistas, em que pessoas nas redes sociais decidiram postar algo que estivesse relacionado ao combate ao racismo e ao combate ao fascismo no mundo, que tem crescido, que infelizmente tem ganhado muito espaço e tem tentado fazer de tudo para legitimar o seu discurso cruel e intolerante, justificando como liberdade de expressão, mas não é, porque é criminoso. Em respeito a toda essa urgência e a necessidade, eu alterei o conto.
O conto que vou ler hoje é de um escritor brasileiro do século XIX, preto. É um escritor negro. Para muitos, inquestionavelmente, é o maior escritor da literatura brasileira. É o mais genial de todos. Há um momento na literatura brasileira, antes e depois, de Machado de Assis. E sim, Machado de Assis era preto. Machado de Assis era negro. Machado de Assis era afro-brasileiro. Vidas negras importam, todas as vidas negras, porque vidas negras produzem, trabalham, existem, sentem. Vidas negras são intelectuais, contribuem para a nossa literatura, contribuem para a nossa cultura, contribuem para o conhecimento, contribuem para a ciência, contribuem para a literatura. E o conto que vou ler hoje também é sobre uma questão racial, é uma questão de racismo. O conto foi publicado no ano de 1906, início do século XX, 18 anos após a abolição da escravidão no papel, ou seja, a abolição da escravidão já estava completando a sua maioridade, mas ela estava longe de querer acontecer, longe de querer ser cumprida, num país em que o discurso racista ainda tenta vigorar, ainda tenta imperar. E ainda acrescento, é um conto também que aborda a questão da mulher, porque não é segredo para ninguém que eu sou feminista. E hoje, nessa live, eu não só reforço a minha declaração de que sou uma mulher feminista, mas de que também sou uma mulher negra feminista, professora de literatura e antirracista, antifascista. E é por isso que hoje estou com esse fundo preto, com essa saia preta e essa blusa vermelha, com as cores da bandeira do antifascismo, porque é preciso combater o antifascismo. O conto que vou ler para vocês, espero que não para deleite, porque ele não trará, ele vai trazer dor, mas que traga reflexão e instrumentos, ferramentas para combater essa desgraça que está crescendo no nosso país e no mundo inteiro, que é o fascismo, é o discurso fascista e o discurso racista. Pai contra mãe. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a arte grossa também, à direita e à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanhar pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta,
figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu que era preciso um tempo para compor bem. E ainda assim não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho, e ao cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça, Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomou algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com uma tia Mônica e cosia com ela. Não cosia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo, não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela para eles, até que a noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixava saudades nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar, naturalmente. Era como lhe dizia a tia, um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava, mas o peixe passava de longe. Algum que parasse, só para dar a roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir a outras. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile. Tal foi, para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro que tinha de sair mal composto e pior brochado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa da relação dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois ainda bem, replicava a noiva. Ao menos não caso com o defunto. Não, defunto não, mas é que não diziam que era. Se foram abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse a agravar a necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, disse a tia sobrinha. Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter-lhes feito advertência ou ameaça quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas e o casamento seria uma festa como foi. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados. Clara, Neves, Cândido. Não davam que comer, mas davam que rir. E o riso digeria-se sem esforço. Ela cosia agora mais. Ele saía a empreitadas de uma coisa e outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriam mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea,
Era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. Deus nos há de ajudar, titia, insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela, media-lhe as fraldas, cosia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem e acham sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. Certa como? Certa, um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso que de costume, e lhe perguntou se já algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa, e isso mesmo quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem sei, mas somos 3. Seremos 4. Não é a mesma coisa. Que quer então que eu faça além do que faço? Alguma coisa mais certa. Veja o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado. Todos têm um emprego certo. Não fique zangado. Não digo que você seja vadio, mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona. E preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Tinha glória nisto. Falava da esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de outros muito melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar um escravo como os outros e descobria logo que ia fugido, quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não o apanhava logo. Espreitava lugar azado e de um salto tinha a gratificação nas mãos. Nem sempre saía sangue. As unhas e os dentes, nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Um dia, os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já como dantes. Meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal, comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido, tanta era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez à cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar em escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre. Desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. É o que lhe faltava, exclamou a tia Mônica, ao vê-lo entrar e depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. Deixe-se disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa. Não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício.
Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava à mão negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado à mãe antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica! Bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvi-lo. Isso nunca! Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a 2 jovens pais que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. Enjeitar quê? Enjeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou tia Mônica. Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este ou maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada. Pois então a roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa. Enquanto que aqui é certo morrer se viver à míngua. Enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor, crueldade, se preferires. Clara estendeu a mão ao marido, como a amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou maluca a tia, em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia à porta da rua. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso. Faça favor. O credor entrou e recusou sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria algo à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. 5 dias ou rua! Repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho saiu por outro lado. Nesses lances, não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo, não sabia como nem onde, mas contava. Demais, recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de 4 dias não achou recursos. Lançou mão de empenhos, foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achavam casa nem contavam com pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os 3 em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emendar a vida, em suma. Ouvi as queixas de Clara sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, Fá-los ia espantar com a notícia do obséquio e iriam dormir melhor do que cuidassem. Assim sucedeu. Postos fora da casa, passaram ao aposento de favor e 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança à roda. Se você não a quer levar, deixe isso comigo. Eu vou à Rua dos Barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino,
e que ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte. Naquela reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações pela maior parte eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia a 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna e abrira mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista da nova quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua e largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar segundo o anúncio. Não a achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga 3 dias antes à pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar como o dono da escrava e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto de leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava, que lhe cobriu o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na Rua da Guarda Velho, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo a dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtivera a informação que referi acima. Entrou. Achou o farmacêutico. Pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Viria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ali ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma. Era a mulata fujona. Arminda! Bradou conforme a nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário. Pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor! Exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei sua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demoras. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você que tem culpa, quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso, por causa do filho que lá ficara na farmácia, à espera dele.
Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela rua do Ourives em direção à da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina desta, a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede, recuou com grande esforço inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa. Acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a Fujona, disse Cândido. É ela mesma. Meu senhor! Anda, entra! Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde ela jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que ele entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a seu tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava Fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente. Fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo, com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Nem todas as crianças vingavam, mas as crianças devem vingar. Principalmente as crianças pretas, porque vidas pretas, vidas negras importam. E durante muito tempo, parecia não importar. Foram tratadas como mercadoria, propriedade ou animais inferiores, inclusive aos animais domésticos. E é por isso que eu termino agora essa live, reforçando, relembrando, reiterando e repetindo quantas vezes for necessário. O gênio Machado de Assis era preto. O gênio Machado de Assis era negro. O maior escritor da literatura brasileira, até hoje lembrado, até hoje estudado, relido, trelido, era preto, era negro, preto, negro. Tenham uma boa terça-feira preta, tenham uma boa semana preta, porque preto é bom, preto é bonito, preto é lindo. E nunca se esqueçam, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Boa noite, preta.